Então, boa tarde pessoal, hoje vamos falar de oxigenoterapia, iniciando com a colocação da oxigenoterapia por catéter nasal, desculpa. Então nós precisamos de um catéter nasal, quando é um adulto é número 8 ou número 10, um par de luvas, gás, lidocaína, um esparadrapo para marcar a medida e um narizinho. Aqui nós temos o torpedo de oxigênio ou oxigênio canalizado, o umidificador que vai água destilada até a metade, o látex e o fluxômetro que vai medir a quantidade de oxigênio oferecido. Então, inicialmente eu entro no quarto, identifico o paciente pelo nome, explico o que eu vou fazer e começo a realizar o procedimento. Eu posso pegar o catéter nasal com a mão, porque não é um procedimento invasivo que vai nas vias aéreas estéreis, tá? Então ela vai na nasofaringe. Como é que eu faço para saber a quantidade de catéter que eu vou colocar no nariz do paciente? Eu meço da ponta do nariz ao lobo da orelha. Ponta do nariz ao lobo da orelha. Essa medida aqui, eu vou pegar esse pedacinho de esparadrapo e vou colar para eu saber até quanto que eu introduzo na narina do paciente. E aí eu calço a minha luva, tem a gaze que eu vou utilizar para lubrificar o catéter nasal. Então a lidocaína geleia. Eu passo a lidocaína no catéter, ela serve para melhorar, facilitar, enfim, a introdução na narina e também ao anestésico local. Eu digo para o paciente que eu vou introduzir no sentido para trás e para baixo. Então eu expliquei para ele, começo a introduzir. Se ele não se sente bem, espera um pouquinho, peço para respirar mais um pouco e introduzo até a marca que eu fiz. Depois que eu introduzi, eu vou colocar o narizinho, que eu vou explicar para vocês como é que se faz em uma aula aqui no laboratório. Colo no nariz e passo ao redor do catéter nasal. Depois disso, eu pego o látex, que está ali no oxigênio, e conecto na extremidade distal do catéter. Coloco aqui assim na cama, ligo aqui e ligo aqui. O fluxômetro ele serve para mostrar quantos litros de oxigênio eu estou programando para o meu paciente. Então, no catéter nasal vai de 1 a 6 litros de oxigênio por minuto. O catéter nasal correto é tirar a cada 24 horas, tirar esse e colocar o outro na outra narina, ele tem validade de 24 horas. O látex e o umidificador tem validade de 7 dias. Vocês viram que eu coloquei a data aqui, então hoje é dia 18, até o dia 25 é a validade. Só que a água destilada que está aqui dentro, eu posso retirar ela todos os dias, desprezar e colocar uma nova água destilada. Não pode ser a água da torneira, é água destilada. Para que serve essa água? Para umidificar o oxigênio que o paciente está recebendo, porque nós temos as vias aéreas úmidas. Se entrar só ar lá dentro, sem umidificação, as vias aéreas irão ressecar e vai causar tosse e mal-estar no paciente. O fluxômetro ele é só limpo com álcool, tá? Posiciono sempre o paciente em Fowler para ele respirar melhor. Depois que eu coloquei oxigênio, eu pergunto se ele está sentindo o ar entrar, se melhorou a condição respiratória dele e verifico a saturação de oxigênio a cada 6 horas para verificar se está melhorando a condição respiratória desse paciente. Isso aí. Continuando a oxigenoterapia, então, a oxigenoterapia por óculos nasal. Então, nós vamos precisar do óculos nasal, do umidificador, do fluxômetro, do látex e do oxigênio. Então, eu abro o invólucro do óculos nasal. Esse eu não preciso fazer medidas, eu só vou colocar no paciente.
Então eu coloco, girando assim, colocando aqui nas narinas, passo pela orelha, do outro lado passo também na orelha e eu vou fixar dessa maneira. Aí a ponta distal do óculos nasal eu vou colocar no látex, também posiciono aqui para não ficar puxando no paciente e coloco no fluxômetro quantos litros de oxigênio eu quero. Também vai de 1 a 6 litros e aqui eu vou colocar um pedacinho de esparadrapo com a data, porque o óculos nasal tem validade de 7 dias, o catéter nasal de 24 horas, tá? Então daqui 5 dias, não é 7 dias, 5 dias, daqui 5 dias eu venho e retiro o óculos nasal. Mesma coisa, posição de Fowler, verificação de saturação a cada 6 horas e verificação de como o paciente está. Se eu fosse retirar esse óculos nasal que o paciente melhorou, fecho o oxigênio, fecho o fluxômetro, desconecto, falo para o paciente o que eu vou fazer, retirando o óculos nasal, enrolo e coloco no lixo. Vamos supor que esse paciente estava com óculos nasal, mas ele piorou o quadro. Aí nós vamos instalar a máscara de oxigênio. Essa máscara de oxigênio se chama máscara de Venturi. Ela tem a máscara que vocês estão vendo aqui, tem esses orifícios, tem essa traqueia e essas pecinhas, cada uma com uma cor. Cada uma tem uma cor porque cada uma representa um percentual de oxigênio que está sendo oferecido. Nessa extremidade dela tem uma diminuição, então conforme o tamanho da extremidade é a quantidade de oxigênio que está sendo oferecido. Por exemplo, essa aqui oferece 50% de oxigênio a 10 litros por minuto. Essa aqui oferece 24% de oxigênio a 8 litros por minuto. Então eu quero oferecer 50% de oxigênio a 10 litros. Coloco essa peça, coloco esta outra, venho até o paciente e coloco na face do paciente a máscara. Depois de ajustada a máscara na face do paciente, eu vou ligar o oxigênio através do látex e coloco então o programa em 10 litros por minuto. Como é que funciona? O oxigênio vem por aqui, vai até o paciente que inspira, então vem oxigênio a 50% e ar ambiente por esse orifício aqui. Ele inspirou o oxigênio 50% e o ar ambiente 21%, e quando ele expira, sai pelos orifícios laterais. O gás carbônico sai pelos orifícios laterais. Então, o oxigênio por aqui e o gás carbônico sai por aqui. Vamos supor que esse paciente piorou e nós vamos ter que trocar a máscara dele. Então, a máscara de Venturi, eu fecho o oxigênio, desconecto do látex, retiro a máscara de Venturi e eu vou ter que mudar para a máscara de Hudson, que é uma máscara que oferece 100% de oxigênio. Por que ela oferece 100%? Porque aqui tem uma bolsa que está sempre com reservatório de oxigênio. O paciente respira, inspira somente oxigênio 100% daqui de dentro e tem essas membranas que impedem que venha oxigênio de fora. Então ele inspira e quando ele expira, abre essa membraninha e sai o gás carbônico. Não tem mistura do ar ambiente. Então aqui a máscara de Hudson oferece 100% de oxigênio. Então coloco aqui, conecto o látex, ligo o oxigênio a 10 litros por minuto e esse reservatório vai ficar sempre cheinho, abertinho assim, ó.
sempre tem oxigênio lá dentro. O paciente está sempre recebendo oxigênio a 100%. E aqui, dos ladinhos, nas membranas, ele só elimina gás carbônico. Não há mistura do oxigênio daqui com o ar atmosférico. Mesmos cuidados. Cabeceira elevada, verificação de saturação de 6 em 6 horas ou menos se necessário, verificar se o paciente melhorou a perfusão tecidual, se a ausculta pulmonar está boa, para verificar se eu posso, com o passar do tempo, retirar essa e colocar uma 50%, depois um óculos nasal e retirar o oxigênio do paciente, ou se o quadro se agravou e vai ter que ir por um tubo, por uma tráqueo, para melhorar a condição respiratória. Isso aí. Então, continuando sobre a oxigenoterapia, se o paciente piorou a gravidade dele, nós estávamos com a máscara de Hudson e ele apresentou uma insuficiência respiratória, então o médico intuba colocando um tubo endotraqueal que vai por dentro da traqueia até na carina, que é a bifurcação do pulmão. Então ele colocou o tubo endotraqueal, nós inflamos o balonete. O que era inflar o balonete? Nós podemos inflar com uma seringa, mas também nós podemos inflar com o cufômetro, que se chama, tá? Conecta aqui e nós damos 2 infladas. Esse aqui é o balonete. Então o balonete, ou cuff que se chama, fica lá dentro da traqueia, fazendo com que esse tubo não saia e ao mesmo tempo se consiga oferecer oxigênio para o paciente. Então nós inflamos o cuff e amarramos o cadarço também, tá? Aí o paciente foi entubado, porém ele consegue respirar sozinho. Nós vamos colocar o T de aire, que é um T de ar, por isso que se chama T de aire. Ligamos o oxigênio geralmente em 10 litros por minuto e conectamos aqui do lado. Aí o paciente está respirando com o tubo endotraqueal, recebendo oxigênio a 10 litros por minuto e recebendo por esse outro orifício oxigênio a 21% da atmosfera. Bom, mas o nosso paciente parou de respirar, ele não consegue respirar mais sozinho. Nós tiramos o T de aire, pegamos o ambu, conectamos o oxigênio aqui a 10 litros por minuto, conectamos o ambu no tubo e vamos ventilar o paciente. Quantas ventilações por minuto? De 10 a 12, assim como eu respiro, de 12 a 20, que é a frequência respiratória que eu faço normalmente. Eu não preciso me apavorar e ficar ventilando feito doido. Eu posso ventilar de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. E aí a gente vai observando, o paciente está com o oxímetro ligado, a gente vai observar a coloração, a perfusão periférica, se o paciente começa a respirar sozinho ou não, para saber que momento a gente vai desconectar o ambu, ou se ele piorou e a gente vai ter que colocar ele em ventilação mecânica para que a máquina respire pelo paciente. Aí vamos pensar que o paciente melhorou. Eu vou desconectar o ambu, vou desligar o oxigênio, tiro o ambu, pego o T de aire, coloco aqui, conecto o látex e ligo o oxigênio. Aí ele respira sozinho com um suporte de oxigênio por T de aire. Oxigenoterapia então por cânula de traqueostomia. Nós temos a cânula de traqueostomia, que ela é de plástico, que é uma cânula descartável, que ela tem cuff também como tubo endotraqueal, que pode ser inflado com uma seringa, se não tiver o cufômetro, aqui ó. Então o cuff fica... Oxigenoterapia então por cânula de traqueostomia. Nós temos a cânula de traqueostomia de vários tamanhos. Essa cânula é uma cânula plástica descartável. Ela também tem um cuff na ponta para manter
a cânula presa à traqueia, então vocês veem que tem aqui, pode ser com uma seringa, o ideal é que seja com um cufômetro, porque daí me dá a quantidade de ar que tem que ter lá dentro, que é de 18 a 24 centímetros cúbicos. Se eu quiser desinflar, eu vou conectar o cufômetro, apertar nesse botãozinho vermelho e eu desinflo para retirar a cânula do paciente, porque eu não posso retirar a cânula sem desinflar, tanto a cânula de traqueostomia quanto o tubo endotraqueal. Também nós temos a cânula de traqueostomia de metal. Quando o paciente já está melhor, que ele vai poder tirar a cânula de plástico, nós providenciamos a de metal, que tem esse mandril dentro. Coloca a cânula e todos os dias nós temos que tirar a parte interna para fazer a higienização desta cânula. Bom, o nosso paciente está com uma cânula de traqueostomia plástica, também com o balonete inflado e com o cadarço para fixação. Ele está recebendo oxigênio por T-de-aire. Aí também todas as coisas da oxigenoterapia conectada ao T-de-aire, ligamos quantos litros estiver prescrito. Vamos supor que esteja prescrito 5 litros. Mas nós observamos que o paciente está apresentando uma dessaturação. Ele estava com 95 e ele veio para 89. Ah, não, então eu vou aumentar para 8 litros. Essa é uma atitude que o enfermeiro pode ter, eu não preciso estar perguntando para o médico. Então eu levo a cabeceira, eu observo a oximetria e a perfusão periférica do paciente. Bom, mas ele piorou o quadro dele, uma insuficiência respiratória, não está conseguindo respirar sozinho, eu preciso ajudar ele a respirar. Então eu vou desligar o oxigênio, vou retirar o T-de-aire e novamente vou eu com o ambu, conecto o oxigênio, ligo o oxigênio a 10 litros por minuto, conecto na traqueostomia e vou ventilar também, de 12 a 20 movimentos por minuto. Lembrando que tanto o tubo quanto a tráqueo, se eu for ventilar e o paciente tiver com secreções, primeiro eu tenho que aspirar as secreções para depois ventilar o paciente. Continuo com a oximetria constante para verificar se tem algum resultado positivo. Bom, o paciente melhorou. Vou desconectar o oxigênio pelo ambu, não preciso ventilar mais. E retorno com o oxigênio por T-de-aire, observando mesmo o padrão respiratório, se ele está com dispneia ou não, ou taquipneia, que a dispneia é a dificuldade de respirar mesmo com oxigênio, a taquipneia é a frequência respiratória aumentada, isso são sinais de dificuldade respiratória. E aí não adianta eu ficar só com o T-de-aire, muitas vezes eu vou ter que ventilar com o ambu e mesmo assim eu vou ter que progredir para a ventilação mecânica.